Boa noite a todos. Buscamos entendimento para as reflexões da noite nas obras de Allan Kardec, basicamente nas obras de Allan Kardec. A desigualdade material é necessária para o nosso progresso. Cada ser tem uma visão, cada ser é único. E a diferença dessa união é que possibilita o progresso, porque serve para amenizar as nossas dificuldades. Nós temos essas diferenças para que possamos aprender e ensinar. Claro que seria muito bom se tivéssemos só qualidades, né? Só que, o que seria das pessoas belas se não fossem nós as pessoas feias? E o que seria dos sábios se não fossem as pessoas de pouco conhecimento para receber o aprendizado? Imaginemos então os pobres sem os ricos para amenizar suas dificuldades, para facilitar a vida, para facilitar a busca ao necessário. Seria muito bom se todos nós fôssemos belos, sábios e ricos. Mas não somos. E por que não somos? Não somos todos filhos de Deus? Não somos merecedores de privilégios, de coisas boas? Entendemos que Deus nos dá talentos em forma de empréstimos. Esses empréstimos são concedidos de acordo às nossas necessidades de evolução, para a gente resgatar as nossas falhas, os nossos fracassos, os nossos equívocos cometidos em vidas passadas. E muitos de nós, quando no plano espiritual, quando reconhecemos os nossos erros, até escolhemos a prova que devemos passar para amenizar, para recuperar essas falhas que cometemos. Como vamos falar da riqueza, vamos imaginar as tentações que ela nos oferece, as seduções, as fascinações, a fama, o poder que todo mundo gostaria de ter, não é isso? Mas, ao contrário do que nós imaginamos, ela evidencia o orgulho, o egoísmo e a sensualidade. É um dos maiores laços que prende o homem à terra, distanciando ele dos sentimentos nobres, do sentimento de amor. Aí vem o outro questionamento. E por que Deus concede essa falsa ilusão, permite essa falsa ilusão aos seus filhos? Porque Ele acredita na capacidade dos seus filhos de evolução, de evoluir. Ele acredita na capacidade dos seus filhos de bem administrar os talentos que lhes são concedidos. A riqueza ela é necessária para a evolução, para o progresso da humanidade. Quem a possui vem com a missão, com a responsabilidade de bem administrar para facilitar as vidas de pessoas que vêm com a necessidade expiatória de passar por necessidades. Cabe ao bem afortunado facilitar essa procura. Porque a riqueza ela é concedida não para a gente superar o próximo, e sim para superar a nós mesmos. Tem um ditado popular que diz o seguinte: pobre homem rico é aquele que possui a riqueza e não sabe administrar. É pobre no material, é rico no material, desculpa, e pobre no espiritual. A riqueza é uma via de aperfeiçoamento que devemos usar para o bem do progresso. Devemos administrar com humildade, não com superioridade, para que ela possa facilitar a vida do próximo. Na mensagem que Jesus disse que é muito mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o pobre alcançar o reino dos céus, ele quis dizer que a riqueza não é uma prova a ser extinta, e sim que o apego a essa riqueza é que tem que ser extinto. Que a riqueza é uma via de aperfeiçoamento. A riqueza ela é necessária para a nossa evolução. Que quem a possui tem que saber administrar, sendo uma prova difícil, torna-se muito difícil alcançar o reino do céu. O que não quer dizer que o rico não seja merecedor do reino do céu. Eu recebi uma mensagem, fui presenteada por uma mensagem via celular, pelo aplicativo WhatsApp, que é assim um meio de comunicação riquíssima. E circula coisas belíssimas através desse aplicativo. Pena que mal usado por muitas pessoas, né? Então, nessa oportunidade, uma amiga me mandou uma mensagem, uma narrativa,
de um autor desconhecido, que diz o seguinte: é a história de um homem rico, possuidor de bens materiais, que queria mostrar para o seu filho quanto era bom ser rico e o como era difícil a vida de pobres. E levou seu filho para passar um dia no interior, num lugar simples, onde tinha pessoas com muitas dificuldades. Ao retornar dessa viagem, o pai perguntou para o filho: como foi a viagem, filho? Muito boa, papai, respondeu o filho. Eu vi que nós temos um cachorro e eles têm 4. Nós temos uma piscina que alcança o meio do jardim. Eles têm um riacho que não tem fim. Nós temos uma varanda coberta e iluminada. Eles têm uma floresta inteira. Analisando essa narrativa, nós podemos ter um entendimento diferente da riqueza. O que é importante para um pode não ser para outros. O simples pode ser mais importante para um do que para outros. Quando temos a riqueza material, vamos encontrar a fortuna no amor, que é o caso do garotinho da história. A simplicidade para ele era mais importante. E ele acrescentou respondendo para o pai: muito obrigada, papai, por me ensinar o quanto nós somos pobres. A riqueza do amor é a verdadeira fortuna que podemos acumular. O simples pode ser o necessário para a vida. Numa colocação de Leon Denis, filósofo francês, ele disse o seguinte: que a maior fonte de riqueza é ter poucas necessidades. Podemos ser ricos no material, mas temos poucas necessidades de bens. Podemos viver de maneira simples, mesmo sendo possuidores de bens materiais. Deus concede ao seu filho que ele reencarne em várias provas expiatórias em condições diferentes, em condições contrárias. O rico de hoje pode ter sido o pobre de ontem, e o pobre de hoje pode vir a ser o rico de amanhã. Então a riqueza, ela sendo bem administrada, ela é um bem para o progresso, ela é um bem para a humanidade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, tem a seguinte narrativa: que ninguém deve ser culpado por ser rico, por ser possuidor de bens. E nem deve se fazer voto de pobreza. Deve-se administrar esses bens de forma que ele sirva para o próximo. Deve-se usar esse empréstimo concedido por Deus para o bem-estar do social, para o bem-estar daquelas pessoas que precisam de buscar o necessário. Então, a prova de pobreza é uma prova de difícil realização. Como já disse, poucos passam por essa prova, passa essa dificuldade. O que não quer dizer que não podemos procurar melhorias materiais. Tem casos de pessoas que nascem com dificuldades, que reencarnam com dificuldades, com necessidades do necessário, e que buscam essas melhorias, e muitas vezes conseguem. É justa a satisfação dessas pessoas, mas é maior também a sua responsabilidade em bem administrar, porque sendo conhecedor dessas dificuldades, tem a obrigação de tentar amenizar a dificuldade dos outros. O que não torna diferente as pessoas que nascem já com bens materiais, como costumamos dizer, em berço de ouro. Ambos têm a mesma responsabilidade, embora um com peso maior do que o outro. Mas a responsabilidade é mesmo e não deve usar só para si. Tem que usar para servir ao próximo. Seria prova de egoísmo usar só para si. Então tem que se fazer um bom uso dessa riqueza que foi concedida, desse empréstimo que foi concedido por Deus. Quando fracassamos nessa administração, quando fracassamos, quando tentamos administrar isso que foi concedido, certamente vamos ter que voltar de forma contrária para poder resgatar esse débito. Numa passagem de Jesus pela terra, quando ele foi abordado por um homem rico, que questionou, que perguntou o que ele precisava fazer para alcançar a salvação. E Jesus respondeu: desfaça-te dos teus bens e siga-me.
e o pobre homem rico não foi capaz de desfazer dos seus bens. O apego que ele tinha ao material era maior do que a busca dessa salvação que Jesus prometeu. Nesse ensinamento, Jesus não quis dizer que a riqueza é um mal a ser extinto. Ele quis dizer que o apego a essa riqueza é que é um mal a ser extinto. O indestrutível é o apego e não a riqueza em si. Então vamos buscar o aperfeiçoamento mesmo sendo através da riqueza. Porque a riqueza é uma prova de caridade e abnegação. Quanto que a pobreza é uma prova de paciência e resignação. Ambos têm a mesma responsabilidade. O que tem que haver é respeito mútuo. Quem precisa administrar tem que mandar e saber mandar. E quem tem que obedecer tem que saber obedecer. O que tem que haver é respeito em ambas as partes. O fracasso de um ou a falta de respeito de um não dá direito ao que o outro também o faça, porque cada um vai pagar pela sua falta, cada um que procura o seu caminho para o seu adiantamento. Ambos é necessário de acordo à sua prova expiatória, à sua necessidade de evolução. Porque, na verdade, quando temos esse dom, quando possuímos esse talento, esse empréstimo da riqueza, nós passamos a ser depositários e não proprietários desse empréstimo. Porque o empréstimo ele pode ser retirado a qualquer momento. Da mesma forma que o nosso corpo é retirado a qualquer momento na morte, essa riqueza também pode ser tirada de acordo ao mau uso que você fizer dela. Portanto, temos que ter cuidado, temos que ficar alertas às seduções, às tentações que esse dinheiro oferece. Temos que tentar transformá-lo de forma que ele sirva para o bem social, que ele sirva para a geração de empregos, que ele sirva para a cultura, para a educação, para melhorar a vida daquelas pessoas que se encontram em necessidades e precisam dessa ajuda, que estão passando por uma prova, que precisam dessa ajuda. Cada qual no seu lugar, de acordo ao seu merecimento, e todo mundo recebe a carga que pode carregar. Isso já foi dito por Deus, Ele só dá os talentos àqueles que podem cumprir, que podem administrar esses talentos. Portanto, temos que ficar alerta a essa prova, que é uma prova difícil, mas é uma prova possível de ser vencida. É uma prova que é dada àqueles que precisam passar por isso. Temos que estar alertas para não nos prendermos à superioridade de sermos ricos, de termos bens, de sermos capazes de realizar coisas que outros não podem fazer. Temos cuidado para não nos apegarmos ao imediatismo, para não viver uma vida vazia, em busca de fama, de prazeres, que são coisas momentâneas e que não oferecem felicidade. Quando temos o empréstimo da riqueza, temos que ter o dom e a sabedoria de saber servir. Nós temos que saber doar, porque se não fizermos isso, é a mesma coisa que saber e não ser. Seria a mesma coisa que dizer e não fazer. Portanto, temos que usar esse empréstimo de forma proveitosa, porque podemos ter o empréstimo da riqueza e podemos ter a riqueza do amor ao mesmo tempo. A riqueza necessariamente não tem que neutralizar o amor. Ao contrário, tendo a riqueza, você vai ter muito mais espaço, você vai ter muito mais tempo, você vai ter mais condição de se instruir, de aprender os ensinamentos de Jesus. Faça a facilidade que vocês vão ter, as pessoas vão ter, de não ter que estar procurando o necessário. Então, use isso ao seu favor. Procure favorecer aos outros com o que você possui, com esse dom que Deus pode passar, para que você possa bem administrar, fazendo evoluir, para poder renovar o seu próprio caminho. André Luiz, ele fez uma colocação, através da mediunidade de Valdo Vieira, que ele disse o seguinte, em outras palavras, ele disse o seguinte, que a riqueza é um meio de aperfeiçoamento, que pode se tornar proveitoso para si. Quem rejeitar esse empréstimo otorgado por Deus, pode estar rejeitando a oportunidade de aperfeiçoamento e de bem administrar para que ele possa fazer o bem ao próximo.
Quem realmente souber semear o empréstimo da riqueza, vai estar semeando o seu próprio caminho. É uma via de aperfeiçoamento, tanto quanto é o da pobreza. São apenas posições diferentes, mas são posições necessárias para cada um que possui. Portanto, busquemos saber doar. Vamos buscar saber empregar o dom, o talento, o empréstimo concedido por Deus, seja ele a pobreza ou a riqueza. Vamos procurar o ensinamento, o entendimento para bem administrar esses talentos concedidos por Deus, esses empréstimos concedidos por Deus. Que, como já disse, se não souber doar, de nada adianta você ter. Se a gente não souber ser, nada adianta a gente saber. E se a gente não souber fazer, para que vamos dizer? Agradecida a Deus pela oportunidade do momento e a todos vocês pela respeitosa atenção. Boa noite a todos. O tema do CPF Resgate foi baseado no artigo intitulado também CPF, escrito por Ari Brasil Marques, publicado no site A Voz do Espiritismo. Foi baseado também no Livro dos Espíritos e no artigo Ação e Reação, publicado no site espírito Dr. Bezerra de Menezes. O CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas, foi criado pelo governo brasileiro com o intuito de nos controlar e, com os cruzamentos de dados, arrecadar cada vez mais tributos. Pelo CPF, as pessoas passam a ser um número que dá condição ao fisco de controlar as riquezas que cada um possui e, através desses dados, que são conferidos e avaliados através das instituições financeiras, dos DETRANs, dos imóveis, das bolsas de valores, arrecadar cada vez mais. Como estamos no mês de março, todo mundo corre atrás de recibos, para a declaração de imposto de renda, esse tema foi interessante porque, além de termos o CPF como controle terreno, aquele que controla as nossas riquezas, controla o que podemos fazer para o governo arrecadar cada vez mais impostos, no plano espiritual nós também temos um controle individual. Só que ao contrário do CPF terreno, no plano espiritual nós não podemos sonegar nenhuma informações, burlar semelhantes ou sonegação de nenhuma forma. Infelizmente, o imposto de renda arrecadado, teoricamente, serviria para os serviços do nosso país. Mas esse objetivo não é alcançado porque há a sonegação da maioria dos contribuintes e, por outro lado, o uso criminoso desse valor arrecadado pelos governantes inescrupulosos. Como no plano espiritual nós não podemos sonegar nada, esse nosso CPF, no plano espiritual, nosso controle, ou seja, todos os nossos atos de pequeno ou grande porte são permanentemente gravados. Tudo que fazemos está lá. E aí nós voltamos ou seja, o homem vai resgatar tudo aquilo que plantou. Ou seja, esses registros, os espíritos superiores utilizam esses registros não para nos punir, mas para nos ajudar a evoluir através da lei de ação e reação. Lei esta que a semana passada foi muito bem explanada por Alfredo Carvalho e falava que a lei de ação e reação é um princípio universal. Ou seja, o homem sofre o que fez no pior dos outros. A gente resgata o que fizemos. Mas não quer dizer que essa lei de ação e reação é uma via de mão única. Nós vamos resgatando, mas de acordo com as nossas obras. A lei de ação e reação, também conhecida como princípio, o princípio de ação e reação, conhecido como a terceira lei de Newton, ela tem o seguinte enunciado: a toda ação corresponde a uma reação de igual intensidade e sentido oposto. Vale salientar que Allan Kardec, para explicar a lei de ação e reação, ele fez uso do axioma que diz: não há efeito sem causa. Ou seja, mais uma vez, tudo que fizemos
iremos resgatar. Se, Isabel acabou de falar, fizemos uso das nossas riquezas, fomos egoístas ou avarentos, na próxima reencarnação, poderemos vir privados do necessário. Se formos duro ou desumano, poderemos ser tratados com dureza e desumanidade. Se formos maus filhos, poderemos sofrer com o procedimento de nossos filhos. No entanto, não podemos generalizar o sofrimento como resgate também de algumas faltas cometidas. Leon Denis, continuador de Kardec, ele diz que há sofrimentos também que são pedidos dos espíritos ávidos de progresso. Eles pedem uma prova para ser resgatado, ou seja, ele pede uma prova difícil, sofre, resgata essa prova e ele adianta-se muito mais. Realmente existem pessoas de coração elevado, de boas ações, e pensamos, a pessoa sofre tanto e não parece haver que ela tenha feito algo no passado. O Espiritismo, ele nos ensina que tão importante quanto não fazer o mal é fazer o bem. Devemos fazer o bem, pois como Simão Pedro dizia, o amor cobre a multidão de pecados. Assim, vamos percebendo que esse nosso resgate, essa lei de ação e reação, está ligada diretamente com o que fazemos no presente e o que fizemos no nosso passado. Mas certamente essas nossas provas, elas podem ser amortizadas. Amortizadas como? Através das nossas ações, através do nosso amor ao próximo. Já que tudo está registrado, já que tudo está no nosso plano registrado e serve para o nosso crescimento, a lei de ação e reação é uma lei educativa. Faz com que nós aprendemos o mal que fizemos ao outro. E assim vamos resgatando. Para entender o que Simão Pedro dizia, que o amor cobre a multidão de pecados, repasso uma história aqui contada por Chico Xavier, que também está publicado nesse artigo de ação e reação mencionado anteriormente. Ele contava que havia um homem, na época do Brasil Colônia, e ele era feitor de escravos. E esse homem maltratava muito os seus escravos, os seus irmãos de pele negra. E ele foi criando, pela lei de ação e reação, uma situação embaraçosa para o futuro. Quando ele desencarnou, ele sofreu perseguições dos seus inimigos e ele compreendeu na espiritualidade que ele tinha errado muito com seus irmãos de pele negra. E esse homem ficou decidido que ele reencarnaria no Nordeste do Brasil e que quando estivesse com 50 anos de idade, estaria trabalhando numa fábrica e num acidente perderia um braço. Justamente aquele braço que ele tinha empunhado o chicote para com os negros. Só que ele aprendeu na espiritualidade e quando ele nasceu desde pequeno, ele começou a tratar os seus semelhantes com amor. E quando chegou no dia em que ele perderia o braço no acidente, ele perdeu apenas um dedo. Ou seja, Simão Pedro diria, o amor cobriu a multidão dos seus pecados. A dívida foi paga através do amor. As suas faltas foram amenizadas através do amor que ele teve com seus semelhantes, através da ação. O entendimento da lei de ação e reação nos faz compreender e nos fala sobre a justiça divina. Já que a dor é a moeda pela qual resgatamos o passado, Deus nos dá uma outra alternativa, o bem, para amenizar as nossas faltas. Tratando os semelhantes com amor, beneficiar muito mais a nós mesmos e o próximo. Então, por isso, nós devemos entender que não devemos ficar de braços cruzados esperando a vida passar. Devemos pôr mãos à obra e trabalhar em benefício do próximo, para que dessa maneira possamos construir um futuro de felicidade de acordo com a nossa encarnação presente. Obrigada a todos pela atenção.